Obrigada pela sua audiência nas tardes de sábado aqui pela TV Aperipê. Você que começou a nos acompanhar agora, já trouxemos vários assuntos legais e, claro, de utilidade. Falamos de viagem, falamos de moda, de comportamento, da administração da vida em condomínio. Agora vamos falar de dois pontos que disputam o topo na lista dos consultórios de endocrinologia: perda de peso e ganho de massa muscular. Já se perguntou por que mesmo seguindo aquela dieta, fazendo exercícios, você não consegue perder peso? O que será que pode estar acontecendo? E para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do programa Utilidade Pública Endócrino, Aline Pinho. Isso. Que não tem uma missão fácil, porque todo mundo quer ao mesmo tempo. Verdade. Perder peso e ganhar massa muscular, doutora Aline. Perfeito. Obrigada pela oportunidade. É sempre bom poder trazer algumas novidades, assim, algumas informações para as pessoas nesse tema que realmente é tão buscado e hoje é o dia a dia do consultório. Qual o segredo? Ou não tem um segredo? Ainda é a dedicação, a persistência do paciente? Toda meta grandiosa, né, e o controle do peso e o cuidado, ele é uma meta grandiosa, a gente precisa entender que a gente nunca consegue vencer sozinho. Então, assim, toda meta desafiadora, é interessante que você tenha uma equipe que lhe apoie, né? Então, assim, seu sonho hoje é subir, escalar uma montanha, digamos, seu sonho é escalar o Everest. Você não vai escalar só. Você vai ter que ter um preparador físico, você tem que ter um nutricionista, você tem uma equipe que lhe ajude a carregar os equipamentos. Então, assim, o segredo de toda grande realização é você somar, você buscar pessoas que somem com você. Porque você detém uma informação, você detém a sua força de vontade. Porém, se você conta com pessoas que lhe agregam, aí o resultado é consideravelmente melhor. Vamos tentar agora tirar algumas dúvidas e, claro, a maior delas. A pessoa vai todo dia, faz atividade física e aí corta tudo que gosta. E aquilo ali acaba virando um tormento. Mas mesmo seguindo ali a risca, às vezes a pessoa tem aquela sensação, aquela frustração de assim, poxa vida, só perdi, sei lá, 200 gramas, só perdi meio quilo. Pronto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, só atividade física, ela não vai causar esse resultado. Você realmente vai precisar aliar a atividade física com uma alimentação de qualidade. Essa alimentação saudável, você não precisa retirar os alimentos que você gosta, mas existe aquele mínimo de quantidade que a gente chama de macronutrientes. Então, assim, tem um mínimo de proteína que você precisa comer por dia para ter ganho de músculo. Você tem que ter um mínimo de calorias para você ter uma baixa de calorias e conseguir diminuir gordura. E outra coisa, ela diz muito em relação à frequência dos treinos. Então, assim, se você está no início da atividade física, malha alguns meses e para, quando você retorna à atividade física, você praticamente está voltando do zero. Então, não é assim, malhei 6 meses, guardei, e aí vou ficar uns meses sem malhar e quando eu voltar a malhar, eu vou conseguir subir em cima daquilo. Não vai. Você vai voltar para a quantidade de massa muscular que o seu corpo está acostumado. Outra coisa importante, assim, as fibras, existem fibras que se trocam todo dia, existem fibras que se trocam uma vez por semana. Então, se eu quero fazer com que o músculo cresça, eu não posso passar de 7 dias sem malhar aquele músculo. Se eu ficar 7 dias sem malhar, quando eu voltar a malhá-lo, é como se eu estivesse malhando ele na fase inicial. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito as pessoas. É comum no consultório? Demais, porque as pessoas dizem, eu já malho há 3 anos, mas quando você vai pegar o histórico daquele exercício, você vê que ele tem muitas descontinuidades, muita descontinuação ao longo daqueles 3 anos. Não foram 3 anos sequenciais. A maioria das pessoas, elas ganham em torno de 600 gramas de músculo a cada 12 semanas de treino. Então, isso daria um aumento de 2,5 kg em média no ano. Isso para pessoas que não tenham muita capacidade de ganho. Em 3 anos, nós estaríamos falando de mais de 6 quilos de massa muscular. Então, por que algumas pessoas não estão tendo esse resultado? Porque não fazem de forma contínua. Muita gente está de olho sempre na balança. As pessoas ficam se medindo ali, não, vou passar na farmácia, não pode uma balança, não vou me pesar. Às vezes, ali tem muito, por exemplo, se a pessoa está certinha, o ganho que ela teve ali pode ter sido de massa muscular, mas as pessoas sempre acham que foi gordura. Você acha que as pessoas se auto-sabotam muito nesse caminho também por conta disso? Por estar muito preocupado naquele número da balança e às vezes aquele número é legal, a pessoa ganhou foi massa muscular. Olha, assim como eu lhe falei, por isso que é importante se você tem um sonho, você montar uma equipe.
Hoje, todo consultório, você tem formas de você avaliar direto ou indiretamente se aquele ganho foi de massa muscular, quanto você baixou de gordura, seja com adipômetro no consultório, seja com aparelhos de bioimpedância, com aparelhos de densitometria de corpo inteiro. Então, assim, hoje a gente não precisa mais ficar nesse achômetro. Então, eu acho que eu ganhei, eu acho que eu perdi. Hoje tem formas de você medir e de você ver se você está tendo uma evolução adequada daquilo ali ou não e fazer as modificações que sejam necessárias. Então, assim, você precisa realmente ter essa avaliação exata. O paciente vê, eu não estou ganhando massa. Bem, se eu sei quanto é o esperado, eu sei que em até 3 meses ele tem que ter ganho 600 gramas. Então, eu tenho condição de saber se ele está tendo a evolução esperada ou se ele não está tendo a evolução esperada com esses métodos de aferição bem mais sofisticados que a gente tem do que só a balança e a fita métrica. E, por outro lado, a gente está trazendo aqui um alerta para aquelas pessoas que acham que assim, eu faço há 3 anos academia, mas daí parei 15 dias, mas foi rapidinho que eu fui fazer uma viagem. E aí a gente já viu que volta para estaca zero. A gente tem aquele outro grupo que quer treinar várias vezes por dia, 7 dias na semana. Isso. E aí tem o chamado overtraining. Pronto. De que forma isso pode impedir que a pessoa alcance essa meta? Então, assim, várias coisas, várias situações podem interferir com a perda de qualidade física. A privação de sono, a ingesta de bebidas alcoólicas, alimentos que não são saudáveis, alimentos que não vêm para construir. O overtraining é uma síndrome muito específica, mas que tem se visto um pouco mais na atualidade. Normalmente você vê entre grandes atletas, é algo mais difícil de você ver na população em geral, porque assim, você precisaria estar ultrapassando muito a sua capacidade física de treinamento para você ter. A gente sabe, como tudo na vida, o excesso não é bom. De treinamento físico também. E não fazer um treinamento adequado para o seu corpo, para a sua estrutura, para o seu ritmo, para a sua idade, para o seu condicionamento físico, sem dar pausa, repouso, descanso muscular. A gente sabe que entre uma série e outra, você tem que ter uma necessidade de pausa. Então, assim, você não pode trabalhar um determinado grupo da perna e você rapidamente, em 12, 18 horas, você está indo trabalhar aquele mesmo. Boa parte dos estudiosos, eles sugerem um repouso de pelo menos 24 horas entre um treino daquele grupo muscular e outro treino com aquele mesmo grupo muscular. O músculo, ele não se forma na hora da academia. Ele se forma em repouso, quando você já vai estar na sua casa, ou dormindo, ou descansando. Então, assim, quem quer criar massa, quem quer ganhar mais massa muscular, hipertrofiar massa muscular, você não pode estar fazendo um treino de musculação para aquele grupo e não levando ao repouso daquele grupo muscular. Então, se você atenta a esses pequenos cuidados, então, se você come uma quantidade para quanto você tem de massa e quanto você quer ganhar, se você dá repouso, você tem descanso, uma alimentação que agregue, descansar, evitar bebida alcoólica, você vai conseguir progredir o treino na maior parte das vezes. Ou seja, a gente trouxe aqui dicas importantíssimas, tá? O descanso. Isso, não sobrecarregar, não repetir naquele músculo, puxar demais, menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Não dar pausa. E a outra mensagem que eu queria deixar é assim, você precisa se preparar para ter 80 anos hoje. Então, assim, o exercício, as pessoas me questionam muito isso. Eu sou idoso, eu devo fazer que exercício? Tipo, o melhor exercício é o feito. Então, a primeira coisa é aquele que você faz. Agora, assim, para quem quiser ter um envelhecimento melhor, você combinar exercícios aeróbicos com exercícios de força continuam sendo a recomendação para a maioria das pessoas, desde que elas não tenham algo que as impeçam de estar executando aquilo ali. E além dessa questão da alimentação, às vezes as pessoas se perguntam, por que eu não estou conseguindo, eu estou fazendo tudo direitinho? Às vezes há um desequilíbrio hormonal, que isso também precisa ser investigado. Por isso que precisa dessa equipe de pessoas especialistas nessa equipe. Exato. Tanto deficiências de nutrientes, como algumas vitaminas que fazem parte da composição da musculatura. Por exemplo? Vitamina B12, o zinco, o ferro para as mulheres. Então, muitas mulheres menstruam e elas não se alimentam o suficiente nem para conter as perdas. Então, você vai avaliar a paciente, ela está com a ferritina baixa. Isso já dificulta o ganho de massa muscular. Alguns estudos hoje apontam também a contribuição da vitamina D para o ganho de massa. Então, a gente sabe que aqueles pacientes que eles precisam otimizar mais o treino, você melhorar os níveis de vitamina D faria diferença para esse paciente. As mulheres, é muito comum o uso de pílulas anticoncepcionais orais. A gente sabe que a pílula oral, ela age no fígado e ela bloqueia uma enzima chamada SHBG, que faz parte da ligação também com a testosterona. Então, muitas vezes ela não consegue ter força, ela não consegue otimizar o treino, porque a testosterona que ela está produzindo, a circulação dela está sendo alterada
pelo uso do anticoncepcional oral. Só em você trocar a forma do anticoncepcional por outra forma que não interfira, ela já consegue uma melhora na potência do treino, no ganho de massa. Algumas desordens também, com problemas de tireoide, que contribuem muito com a fadiga, com a dinamia, com o cansaço. Então, assim, o ideal é que isso tudo seja investigado e otimizado para você poder ter os melhores ganhos. Seja no treinamento físico, no estudo, preparação para um concurso. A gente sabe que você pode levar o corpo para um melhor estágio, né? Quanto tempo a gente tem que ter, a pessoa tem que ter, seguindo essa linha, esse grupo, para dizer assim, não, meu corpo agora, ele já está, a gente pode dizer assim, educado, já aprendeu a escrever, não pode até começar a tirar férias. Pronto. Em peso, assim, quando o paciente ele vai... Por que as pessoas falam em efeito sanfona? Porque elas não respeitam o tempo mínimo de tratamento. Para perda de peso, a gente já sabe esse conceito de memória metabólica, memória celular, ele já é mais bem estabelecido. A maioria dos trabalhos falam que você necessita de 2 anos para você estabilizar um peso. Então, você tem que atingir o peso que você quer e você tem que se manter nele por 2 anos. Aí, a partir dali, você tem uma nova memória celular que você vai manter por vários anos. Seja qual for o tratamento que você faça, tá? Vai fazer um tratamento medicamentoso, vai fazer uma bariátrica. Você só vai conseguir manter aquele peso estável por alguns anos, se você respeitar esse período de estabilização. Para a memória de ganho, ele tende a depender um pouco também da questão biológica do indivíduo e de idade, porque a gente tem a perda por idade. Então, assim, a partir de 50 anos, você tem uma perda de 6% de músculo a cada década. Então, assim, você tem um ganho, mas a manutenção ela vai depender do desgaste do indivíduo, né? Indivíduos mais jovens, eles têm mais facilidade de estar mantendo a massa muscular. Indivíduos, a partir de 50 anos, você já tem uma perda mais acelerada. Então, você vai ter também uma queda do resultado se você parar essa atividade física de forma mais precoce, entendeu? Então, doutora Aline, a sensação que a gente tem, tá, gente, nesse bate-papo, é que, assim, tem muita coisa que a gente quer saber, porque tem muita informação bacana que a doutora Aline compartilhou aqui com a gente. Então, doutora Aline, se a senhora puder voltar depois para continuar esclarecendo dúvidas, porque tem muito assunto, por exemplo, gente, um tipo específico de hormônio, o que aquilo ali pode causar quando está em excesso ou quando está em falta, de que forma conseguir equilibrar aquilo ali. É muita coisa que a gente precisa saber. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Doutora Aline, muito obrigada. Obrigada a você. Pelas informações. Espero tê-la aqui outras vezes. Pronto. Porque eu acho que a gente desmistificar isso aí, achar que a pessoa vai para academia e que passou ali 3 meses, ela já estabilizou e vai ter uma terceira idade saudável só por conta daqueles 3 meses. Não rola. Perfeito. Como nada, né? Se você for aprender a ler só 3 meses de aprendizado, você não vai conseguir ter um bom resultado, né? E lembrando também que tudo que você exercita é contínuo. Então, a tendência é você estar melhor quanto mais você se dedica para aquilo ali, né? Então, quando a gente começou a ler, a gente tinha que juntar as letrinhas, fazer as sílabas para poder ler as palavras. Hoje, você passa o olhar sobre o livro e já é tudo mais fácil. Então, isso tudo é treinamento. Então, assim, é contínuo, ele é seguido, desde que você não pare, você vai estar sempre melhor. Cada vez mais você vai estar melhor e o corpo respondendo de forma mais positiva ao que você está fazendo. Então, doutora Aline, muito obrigada mais uma vez. Não sai daí que o programa Utilidade Pública volta daqui a pouco com mais conteúdo para você.